Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, sou professor de Física aqui do YouTube e seja bem-vindo à nossa playlist de resolução das questões do Enem. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative os sinos de notificação, dê seu like, deixe um comentário que fortalece demais o nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Hoje nós vamos resolver a questão de número 98 do Enem. Vamos para a leitura? Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais de uma bobina resulta no aumento do... Bem, vamos aqui para o quadro fazer a resolução e dar uma revisada na teoria. Bem, voltando aqui, ó, o que nos diz, né, a teoria por trás do nosso problema é baseada na lei de Faraday. Coloquei uma ideia geral, não a própria lei de Faraday, mas a ideia do que essa lei vem nos trazer. Que sempre que ocorrer uma variação no fluxo magnético no interior de uma espira, de uma bobina, de um solenoide, nele surgirá uma força eletromotriz induzida. Coloquei em módulo as duas, porque o enunciado diz em módulo, mas a lei de Faraday original, ela traz um negativo para mostrar que é uma indução e fazer relação com a lei de Lenz. Você não conhece muito deste assunto? Fique tranquilo que eu vou pôr cards ao final de nossa aula para que você tenha acesso à teoria completa. Mas aqui a gente tem que pensar então que o nosso epsilon, que é a força eletromotriz, a gente sempre chamou de DDP. Diferença de potencial. É isso que ele quer que a gente se apegue. Então, o que a gente vai pensar? Que para que ocorra o aumento da eletromotriz que ele afirma ali, né, da DDP, diferença de potencial, tem que ter um aumento ali no fluxo em relação a este tempo. Já que a lei de Faraday mesmo diz que a variação na taxa temporal do fluxo magnético produz a eletromotriz induzida. Mas bem, temos que pensar nisso aqui. E aí eu fiz um esquema de como funciona o movimento, né, de um transformador qualquer. A gente tem aqui uma espira, no caso eu fiz uma retangular, e ela vai estar girando ali dentro. Isso é o importante. É esse giro que é obtido por movimento de água ou de vapor, como o enunciado falou. Então, esse giro, essa velocidade angular que dá para essa espira ficar girando é proveniente de uma daquelas formas de energia. Agora, aqui o que vai acontecer? Toda vez que essa espira permitir que o fluxo passe por ela, temos um campo magnético, né, um fluxo passando por ali. E se ela deitar, né, ficar bem paralela às linhas, não passa fluxo por dentro dela, não produzindo eletromotriz. Já que a equação do nosso fluxo magnético, ela é o campo magnético que eu tenho ali, né, dos meus ímãs. Note que eu deixei tracejado para falar, ó, tem sul para lá, tem norte para cá, beleza? Então eu tenho um campo magnético no interior, a área dessa espira e o cosseno que eu vou ter entre o vetor normal dessa área e o campo magnético. Nessa situação existe um ângulo θ qualquer. Quando a bobina ficar bem retinha aqui, paralela, né, às faces ali do nosso ímã, o ângulo é 0 graus, intensidade máxima, né, vai dar 1 no cosseno. Quando ela ficar deitada, então ela deita, do jeito que ela está, ela deita aqui, o ângulo que vai formar 90 não tem fluxo magnético. Então isso é a variação, é a forma com que isso aqui girar. Beleza? Essa é a ideia geral. Variando o fluxo, quanto mais rápido isso acontecer, maior é a intensidade. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Acompanha comigo. Na letra A, ela fala que esse aumento na diferença de potencial, na nossa força eletromotriz,
em que o intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio da diminuição da velocidade de rotação do eixo. Volta aqui para mim. Se eu diminuir a rotação disso, eu vou estar aumentando. Não, né? Eu vou estar reduzindo. Então, né, isso aqui reduzindo, esse tempo acaba aumentando, diminuindo a eletromotriz. Não é a letra A. Vamos na letra B. O fluxo magnético através da bobina, por meio do aumento da sua área interna exposta ao campo magnético aplicado, volta para cá. Vai alterar a área dessa bobina? O tamanho dela, ela vai ficar alterando? Não. No momento que ela não estiver passando, não vai ter fluxo. Mas não é uma mudança nessa área o principal fator, né? Então vamos para a próxima. C. A intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio da aplicação de campos magnéticos intensos. Na ideia geral, o campo magnético ele tende a ser uniforme, né? São ímãs colocados que geram um único campo magnético. O que realmente vai mudar ali é o ângulo que vai estar tendo entre o vetor normal da área e do campo. Então na letra C também não é. Na próxima, letra D. A rapidez com que o fluxo magnético varia através da bobina por meio de um aumento em sua velocidade angular. Olha aí, se eu aumentar a velocidade angular, ele vai girar mais rápido, reduzindo o tempo, aumentando a variação de fluxo, consequentemente aumentando a eletromotriz. Então a nossa letra D, por enquanto, a correta. Vamos para a última alternativa. Da resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio do aumento das espessuras nos terminais. Bem, aí nós não temos influência, porque o material ele só tem que permitir com que haja a indução, mas o que é o fator para produzir esse aumento é a variação do fluxo. Portanto, a alternativa correta que nós temos, a letra D. Bem, e se você gostou de nossa aula, chegou até aqui, peço que se inscreva em nosso canal, ative os sinos de notificação, deixe seu like, um comentário que vai fortalecer demais o nosso trabalho e compartilhe com seus amigos da escola que também irão prestar o Enem. Precisando de mais videoaulas, seja teórica, seja resolução dos Enems anteriores ou de outros vestibulares, você também encontra em nosso canal. E eu fico te aguardando em nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.